Olá, tudo bem com você? Tudo na bênção, firme, forte e constante? Então permaneça assim, porque eu tenho certeza e convicção de que Deus ele vai honrar a tua fé. Prepare os seus ouvidos e o seu coração, porque hoje nós vamos de Gênesis capítulo 45, e esse capítulo 45 tem 28 versículos apenas. Então, nós vamos emendar também no Gênesis 46, tá bom? Que tem 34 versículos. Então, prepara aí o teu coração. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Então levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E disse José: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço a vós, cheguem mais perto de mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a que vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura, nem cega. Então pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fosse vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Olha, façam assim, apressai-vos, e subi até o meu pai e dize-lhe: Assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, vem até mim, e não te demores. E habitareis na terra de Gozã, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tu o que tens. Eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é a minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito. Por favor, digam tudo a ele, e tudo que tendes visto, e apressai-vos a fazer. Vai correndo, busca meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó. Os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti. Tornai. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parte. Tornai à terra de Canaã. E tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto, tomai-vos da terra do Egito carros para vossos meninos, para as vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Então os irmãos de José voltam a Canaã, fizeram do jeito que lhe foi ordenado. José lhe deu então carros conforme o mandado de Faraó, também lhes deu comida para o caminho, e a todos lhe deu a cada um mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos, e partiram. E disse-lhes: Não contentais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai.
Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive, ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras de José, que lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-los, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos Rubem, o primogênito de Jacó. E os filhos de Rubem: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá: Ir, Onã, Selá, Pérez e Zerá. Er e Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. E os filhos de Issacar: Tolá, Puvá, Jó e Zinrom. E os filhos de Zebulon: Zered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Lia, que a ela deu a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade são Zifion, Ragi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. E os filhos de Aser: Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, a irmã deles, e os filhos de Berias, Heber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e deu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito a Manassés, Efraim, que lhes deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Hupim e Arte. Estes são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan: Rosim. E os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, foram as mulheres dos seus filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó vieram ao Egito, e eram 70. E Jacó então enviou Judá diante de si a José para o encaminhar a Gozém, e chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. E apresentando-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim.
E os homens são pastores de ovelhas porque são homens de gado e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Meus queridos irmãos, e a história continua e a gente fica cada dia mais empolgado, né? Mais envolvido nas histórias. Eu não sei, olha, sinceramente eu não sei você, mas eu vou te contar, viu? A cada vez que eu tô lendo aqui me dá vontade de ler mais. Então, lá amanhã, né, capítulo 47, vai falar sobre Israel quando ele se estabelece no Egito. Lembrando que Israel é Jacó. Lembra quando Deus mudou o nome de Jacó então para Israel? Pois é, não vai se perder no meio do caminho não, tá bom? Então amanhã a gente vai falar sobre isso e vai falar também que a fome é o momento que ela leva o povo à escravidão. Mas isso é um assunto para amanhã. Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até breve. Valeu, tchau, tchau!